Alô, minha gente, estamos mais uma vez aqui, nosso terceiro live com vocês. Dessa vez a gente vai tocar no assunto música, uma coisa que é muito importante para a alma da gente. Algo sem música, as coisas ficam mais difíceis, né? A vida fica mais triste. Então, a gente convidou 4 pessoas, 4 convidados nossos hoje aqui, e de diferentes cidades. Tem 2 convidados do Brasil e 2 convidados aqui dos Estados Unidos, aqui na nossa área, Califórnia. Então, a gente trouxe dessa vez a Kátia Moraes, carioca, cantora, compositora, colaboradora lá no começo, lá atrás, da Ação Brasil, Eterna Gratidão. O Halisson, que está em San Diego, percussionista, que faz um trabalho magnífico com o Grupo Resenha. Em São Paulo, a gente tem o CEO da Contemporânea Instrumentos Musical, o Roberto Guarilha, nosso parceirão de muitos anos. Aquele abraço para você, Roberto. E também de Recife, o nosso conterrâneo, Sávio Figueiredo, produtor musical. Já trabalhou com muita gente importante aí, incluindo Roberto Menescal, com 15 anos. Eu vou começar com Kátia dessa vez, a representante feminina. Eu vou perguntar para você, Katinha, a gente está num momento, assim, bem estranho, diferente, pandemia. 2020 veio realmente com, né, para balançar aí o coreto aí de muita gente. Me diga uma coisa, a pergunta inicial é o seguinte: como é que você vê o momento da música, não só brasileira, mas da música no contexto geral? A gente está vendo aí que não tem evento, a gente está vendo que está acontecendo muito live. Me dê, assim, em um cenário breve, o que é que você acha? Que momento é esse que a gente está passando? E o que é que você acha vamos dizer assim, o que é que vai acontecer a um momento, a um curto prazo? Toca a bola. Olha só, o negócio é o seguinte: a gente não está vendo, mas a gente está sentindo. E eu acho que isso que está acontecendo está fazendo com que a gente pense, sinta nas coisas que são, que foram, que são e que vão ser, não tanto, mas como é que a gente faz agora para se reinventar. Então, apesar de a gente não estar vendo, a gente está vivendo esse momento e sentindo. Eu acho que é primariamente o que eu quero falar nesse momento, para abrir. E aí vamos ver como é que a conversa vai. Claro que sim. O Halisson, o que é que você me diz, então, desse momento? Foi mais ou menos a mesma pergunta da Kátia, mas eu queria que você desse um empurrãozinho. Como é que você vê? Por exemplo, o que é que o Grupo Resenha tem feito ou pensa em fazer? Como Grupo Resenha, a gente vem tentando ajudar as pessoas no Brasil, que tem uma condição pior do que a nossa, porque muitos deles que foi assim, são músicos que vivem da música, não são músicos de sucesso, são os operários, né, que foram um dos primeiros a parar e vão ser os últimos a retornar. Então a gente fez um videoclipe de uma música nossa chamada Essa Força, convocou alguns músicos que já tinham um certo nome para fazer parte disso daí. Foi feita uma live da primeira, no qual eu não participei, devido ao meu trabalho, devido às condições aqui em casa. E eu acho que está na hora uma hora da gente pensar que o ser humano não vive sem música. Essa que é a realidade. Sem dúvida. Né? Você não consegue, e isso está mostrando hoje a falta que vem fazendo para todos. E eu acho que a live vem sustentando algumas pessoas, auxiliando essas pessoas no decorrer dos dias, esperando dias melhores. Claro que sim. Sávio, eu vou tocar a bola então para Sávio. Sávio, que está em Recife, como eu falei na introdução, produtor musical, muita experiência, tem um trabalho, inclusive, com o grupo... esqueci o nome, me lembra o nome aí, Sávio. Como é o nome do grupo lá que tem o Joaquim? Sambistar, exatamente. Eu vou perguntar a você particularmente, por exemplo, o que é que tem sido feito aí, basicamente no Nordeste? O que é que você vê agora, nessa época de pandemia? Inclusive, Recife, eu acho que é uma das piores cidades do Nordeste. Como é que você tem visto esse cenário musical dentro desse bloco aí dos meses que teve a pandemia? Júnior, é o seguinte, o que a gente consegue viabilizar
na atualidade é o seguinte, é a decadência, ou seja, a caída geral de tudo, né? Seja de música, seja de artes plásticas, tudo. Tem que se reinventar. O Nordeste, por si, sempre sai atrás das coisas. Né? A gente, já pelo... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Aqui, para acontecer as coisas, você que foi daqui, que é daqui, foi não. Para as coisas começarem a funcionar aqui, demora. Né? Demora. Eu, para conseguir ter reconhecimento, vamos dizer assim, profissional, eu tive que sair daqui do Recife. Eu fui morar no Rio. Claro que sim. Eu fui morar em São Paulo. Só falando nesse lancezinho aí, quando eu saí daqui do Recife, que eu fui para São Paulo, depois fui para o Rio, eu fui 30 e poucas vezes para os Estados Unidos, quantas para o Japão, para a Europa. Essas coisas. Quando eu voltei para Recife, eu não consegui ir para Cabrobó. Cabrobó é uma cidade do interior de Pernambuco. De Pernambuco. Então, é muito difícil você trabalhar com música aqui. Né? Depois que eu voltei, pronto, tem 5 anos que eu voltei, 2015, eu consegui trazer Menescal para cá 3 vezes. 3. Não mais. É muito difícil trabalhar com música aqui. Muito. Eu sei, mas particularmente o que eu estava mencionando quando eu comecei, eu perguntei a Kátia, perguntei ao Halisson, é assim, como é que vocês veem hoje esse cenário? Vocês trabalham com música, vocês vendem música. Então, o que é que vocês veem nessa qual é o ponto de vista de vocês para essa época? O Roberto, por exemplo, eu posso dizer que o Roberto vai falar alguma coisa aí, mas eu já vou mudar um pouquinho. Por exemplo, a Contemporânea é um dos maiores fabricantes de instrumentos musicais, principalmente de percussão, do Brasil, teve que se reinventar. Não é isso, Roberto? Porque eu, outro dia, conversando com ele, como é que a gente vai vender instrumento numa época de crise, e antes mesmo da pandemia, Roberto tem que me confirmar isso aí, estava uma dificuldade, né? Então, o que é que a Contemporânea, por exemplo, fez, Roberto? O que é que tem sido feito agora para se vender instrumento? Lindenberg, boa noite para todos, né, primeiramente. A gente tem que se reinventar, como está todo mundo falando, é a palavra, reinventar. É um mercado, que nem o Sávio falou, um mercado de cultura no Brasil é muito difícil pela falta de investimento e a falta de pessoas buscarem a cultura, né, e os governos incentivarem também. Então, eu digo que é uma briga, né, a gente tem um desafio, a gente tem uma fábrica de instrumentos musicais brasileiros dentro do Brasil, assim como o Sávio falou que é difícil também fazer um show de música brasileira dentro do Brasil. Talvez esse foi o motivo do Harrison ter saído do Brasil para tentar essa carreira fora. E a gente vê que o mercado aqui no Brasil, todo o mercado está procurando preço, né, Lindenberg? Além de tudo isso, da falta de cultura, tem a questão do preço, que hoje em dia é cada vez maior, todo mundo quer o mais barato e quer para agora. Então, para agora você tem que fazer estoque, o estoque custa dinheiro, e como você vai fazer estoque sem ter dinheiro? Esperar sentado o pessoal comprar, porque o cara, quando comprar, vai querer que entrega na hora. É uma fase difícil, é uma fase de adaptação, essa questão do digital, de comprar direto de fábrica, a fábrica vender direto também, porque tem a necessidade de se manter. Como fica o lojista nesse negócio? Eu tenho olhado muito, tenho me preocupado bastante, porque a gente está vendo que o modelo de negócio vai mudar, né? Tá prestes a mudar, assim, e vai ser uma coisa... nesse caminho, né? A gente está falando aqui de uma loja que provavelmente daqui a pouco ela não vai mais ganhar 50% na venda do produto, e sim uma comissão, porque pelo Facebook dela, ou pelo Instagram, ou pelo site dela, ela vai fazer uma venda para a fábrica que vai fazer o despacho direto daqui. Então, ele não tem estoque, ele vai ser uma vitrine, que a gente chama de marketplace. Então, está tendo muita mudança, né? Então, e para fora do Brasil também, alguns países fechando as fronteiras, né? Você vê os Estados Unidos, assim, que não pode mais ir brasileiro, a União Europeia, e a vizinho aqui, Uruguai, Paraguai. Então, a gente vai fazer show aonde? Já que lá fora que eles valorizam nossos shows, a gente vai vender instrumento aonde? Se bem que para carga não está se aplicando as sanções, mas... É sempre difícil, né, Lindenberg? Porque você não pode mandar um profissional para demonstrar. Graças a Deus a gente tem essa turma que faz o backstage para a gente aí, ajuda, a gente sempre tem o contato deles, mas é um momento de reconstrução de tudo, de ideias, de modelos de negócio,
comportamento, e espero que no final de tudo isso todo mundo sobreviva, né? Com certeza, está todo mundo aí tentando sobreviver. Vou voltar para a Kátia, a gente tocou aí em alguns temas. Você queria acrescentar alguma coisa, Katinha? Na realidade, não. Estou basicamente ouvindo agora e sentindo aqui no meu coração a dificuldade que cada um está passando. Porque eu também passo. Mas eu vou perguntar algo. Okay. Mas eu vou perguntar algo a você que você sabe muito bem, e eu acho que foi uma tremenda ideia sua. Eu já acompanho a Kátia de muito tempo. Aliás, eu sou fã dela. Sou fã da Kátia Moraes, porque ela é polivalente. Isso é o que eu posso dizer de uma garota polivalente, porque canta, compõe, escreve, e agora tem pintado também. Exatamente, o trabalho recente dela. Né? Mas eu vou querer que você me exponha aí, antes de você mostrar falar um pouquinho do seu trabalho aí de pintura, algo que eu realmente adorei, acho que fui pelo menos em uns 4, acho que aconteceu 5 ou 6, esse seu projeto anual que mistura teatro com música, musical, um poema. Eu me esqueci o nome do projeto. Me fale um pouquinho disso aí e de como surgiu isso. Olha só, em 1998, eu criei um newsletter que na época era muito popular, chamado Brazilian Heart Newsletter. E aí eu tive várias pessoas que sempre ouviam, sempre liam, viam tudo que eu falava a respeito do que estava acontecendo na cidade, no mundo, com relação ao musical, teatro, qualquer coisa. E aí essa palavra se tornou o título de vários projetos que eu faço. Então, o Brazilian Heart, por exemplo, hoje em dia, é o Brazilian Heart Live no Instagram, que eu já fiz mais de 60 entrevistas com artistas. O que mais? Tem o Brazilian Heart Celebration, que eu comecei em 2012, é esse que você viu, uns 3. Então, eu comecei porque eu queria celebrar a vida de artistas que eu era fanzoca. Então, primeiro foi, obviamente, Elis Regina, depois foi Clara Nunes, depois foi Maria Bethânia, Noel Rosa, Gilberto Gil, e por aí vai. Só que quando eu fiz Maria Bethânia era uma mistura, uma artista maravilhosa que traz literatura e poesia para o palco. Então, eu resolvi, depois de tantos anos vivendo aqui, as pessoas perguntando, eu adoro português, mas eu não entendo nada do que você fala português aqui no meu ouvido, eu gosto tanto. Eu falei, as pessoas precisam ser educadas com relação à parte de letrista, para ver o que está se falando. E já tinha muitos anos isso. Então, quando eu fiz o show da Maria Bethânia, eu resolvi fazer aquele show todo entremeado, todo misturado com poesias e coisas que a Bethânia fez, só que em inglês. Eu traduzi, fiz versões dele junto com um amigo meu também, e fiz essa versão toda. E foi um sucesso absoluto. Eu falei, é isso, daqui para frente vai ser um musical. Vai ser palavras celebrando aquele artista, mas, além disso, vai ter isso. Então, o Brazilian Heart passou a ser esse monte de coisas. O Brazilian Heart é o nome de uma das bandas que eu tenho, então foi por aí. Um nome, inclusive, muito forte, né? Eu que sou marqueteiro, eu gosto muito de ver e de sentir duas palavras juntas. O significado de uma palavra, às vezes 2, às vezes 3, mas, às vezes, uma palavra, ou a junção de 2 palavras, tem um poder já inicial muito grande de marketing. E eu me lembro essas 2 palavras juntas aí, Brazilian Heart, é muito forte. Eu me lembro da conversa quando você estava para estrear a revista, com relação a nomes, e a gente conversou sobre isso. Então, a outra coisa também que eu não falei são o Brazilian Hearts Series, os cartões que eu faço, que eu resolvi fazer também para uma extensão de como artista me expressar. E então agora nasceu o Singers Series, né? A série Cantores. Então, são cartões assim, que são brancos no meio, você escreve o que quiser, mas atrás ele vem com uma frase de um cantor ou compositor brasileiro, em português e com a tradução em inglês. Então, eu criei esse aqui, tem uma porrada já. Essa primeira aqui, quem é? É uma cantora, um cantor real? Ou é fictício? São pinturas minhas. Não, é o que você quiser, né? E o que me inspira a procurar. Por exemplo, esse
Eu acabei de colocar uma frase nele que é: canta uma esperança, canta uma alegria. Entendi. É como um quadro, mais. Tem uma inspiração, né? Peraí, não falei. Mas essa frase é do Chico Buarque. É uma música do Chico. Em cada um deles é isso. Tá de parabéns. Inclusive, claro que sim. Né, gente? Como eu falei, ela é muito... Eu tiro o chapéu para ela porque ela é muito... Sempre foi assim, muito polivalente, muito versátil, a palavra certa, a Kátia Moraes. Inclusive, por falar em versatilidade, eu vou passar a bola aqui para o Sávio. 2 dias atrás, a gente estava conversando no telefone, novamente, e a gente estava falando sobre música, e veio na conversa, a gente tocou no assunto de japonês. E aí, o Sávio estava me falando que ele passou um tempo no Japão, e o Sávio estava me falando, rapaz, o japonês, ele é muito... ele adora a música brasileira. Ele gosta muito de bossa nova, eu já sabia, mas aí ele me falou, e ultimamente o japonês está se amarrando no forró. Eu falei, não brinca. E ele aprende assim com uma facilidade incrível. Eu imagino por ser... o japonês é bem metódico, né? Ele é bem concentrado quando ele quer aprender alguma coisa. Me fala aí um pouquinho sobre isso aí, sobre o japonês aí e a música brasileira no Japão, sabe? Júlio, foi o seguinte, esse negócio do Japão foi por conta de Menescal também, né? Eu fui a primeira vez para o Japão e Menescal tinha dito, Sávio, quando você for, se você for com o coração aberto, você vem mudado. Aí eu digo, porra, o que é que eu vou mudar depois de velho para ir para o Japão? E você muda. Você muda um povo que lhe dá atenção, um povo que lhe respeita, um povo que lhe trata com educação. É assim, algo que eu não vi em lugar nenhum do mundo, é o Japão. E nessas minhas idas e vindas ao Japão, eu fui começando a descobrir o outro lado da bossa nova. Você entra numa Combini no Japão, que são essas lojas de conveniência, que no Japão é Combini, está tocando bossa nova. Você entra no shopping, está tocando bossa nova. Uhum. Você entra no estacionamento, qualquer loja, está tocando bossa nova. Depois eu volto, que eu tinha um negocinho que eu me lembrei sobre isso. Eu fui começando a descobrir o outro lado que não era bossa nova. Tipo, depois da bossa no Japão é o samba. É o forró, samba. Né? Não, depois da bossa nova é o samba. Né? Mas aí o samba para o japonês não é esse samba de hoje. O samba do japonês é Arlindo Cruz, é Sombrinha, Jorge Aragão, Ataúfo Alves, lá, aquele negócio lá atrás. Lá atrás. E agora o forró e o frevo. No Japão tem banda de forró cantando em português. E olhe bem, o camarada saiu do Japão para Caruaru para aprender a tocar zabumba, que é Pel Kimura. É um conhecido meu, amigo nosso. Saiu do Japão para aqui para aprender a tocar zabumba. Você me falou, passou 2 meses em Recife aprendendo zabumba, né? 4 meses, 4. Não, em Caruaru. Caruaru é a capital do forró, né? E a zabumba dele é uma contemporânea. Então, eu quero falar do Japão também. Quero falar comercial, hein? Então toca a bola aí, então, Roberto. Então, deixa o solo acabar. Aí o que é que acontece? A gente começou a ver esse estreito da música brasileira com o Japão, porque eles agora estão consumindo também o frevo. Veio um professor da Universidade de Tóquio para cá, para o Recife, para aprender o frevo. E, porra, está sendo um negócio super interessante. Todo mundo já ouviu falar da orquestra Spock Frevo? Né? Sim, claro. Um dos músicos, eu só não lembro o nome dele agora, que tocava sax na orquestra com Spock, está morando no Japão. Anacleto, está morando no Japão. Casou com a japonesa, se não me engano, uma coisa dessa. E o frevo está entrando, mas já tem banda de frevo. Depois a gente vai conversar fora dos bastidores, como às vezes, e eu mando para vocês
o que acontece de forró e de frevo no Japão e de samba. Agora vamos passar a bola aqui para o Roberto. Complemente aí, então, Roberto. Falando do Japão, falando da música brasileira, eu tenho 48 anos de idade agora, mas eu trabalho na Contemporânea, que eu comecei a trabalhar com meu tio, então eu vou na loja desde 5 anos de idade, né? Eu peguei esse movimento do Japão, começando com a música brasileira ali, quando o Sargentelli ia para lá, ficava 20 dias fazendo show de mulatas, ele passava, na verdade, 2 meses lá. Depois começou, algumas mulatas ficaram, alguns músicos, eu estou falando mais do samba, sabe? E aí alguns músicos ficaram, a gente tem grandes músicos, Francis, tem o Caju, da Cuíca, a gente tem muita gente japonês que toca também, como toca a Zabumba, tocando muito bem cavaquinho, pianista japonesa tocando, adaptando piano para o samba, a Makoto, tem muita coisa boa. Então, eu desde 82, eu comecei a ver a Contemporânea exportar uma caixa de geladeira. 2 vezes por ano a gente mandava uma caixa de geladeira cheia de instrumento para o Japão. O japonês vinha e ia embora com a caixa de geladeira. Isso foi começando a aumentar. E a gente tem esse cliente lá em Tóquio, que a loja chama lá Marmelada, né? Sabe? O nome é engraçado, né? É tucana, é sabiá, é caipirinha, é limão, caipirosca. Meu cliente tem uma loja de instrumentos chamada Marmelada. Né? E é nome interessante. Quase há 30 anos trabalhando. Tem uma casa de show chamada Caipirinha, que é em Osaka, se eu não me engano. Tem a de Willy, ai meu Deus, a de Willy que é a mais famosa dessa, Aparecida. Tem muita coisa lá. E aí, tem o Praça 11. E eles começaram um movimento ali no Japão de carnaval. Um pouco, eu vejo assim, né? Um pouco eles gostam muito de bossa nova, mas tradicional, Roberto Menescal, Joyce, esses cantores mais da antiga, e gostam do João Bosco, algumas coisas assim, mas o samba que a gente vive, eles são apaixonados por baterias de escolas de samba. Eles têm acho que é o maior carnaval que eles fazem, num lugar que chama Sakusa, e é todo o último sábado do mês de agosto. Todo ano é a tradição deles. Então, tem lá 12 escolas de samba que desfilam com 10 alas, com carros alegóricos, e cada escola desfila com mais ou menos umas 400 pessoas, 300 pessoas. Então, você imagina ali 300 pessoas desfilando por 12 escolas de samba. Aquilo para, eu já para Tóquio, né? E assim, agora eles gostam muito dos blocos, né? Monobloco já teve lá fazendo shows, vários shows. Uma outra coisa também que a gente vê, o pandeiro, eles são apaixonados por pandeiro, né? A gente tem um brasileiro, um músico chamado Marcos Suzano, ele revolucionou a levada do pandeiro no mundo, né? Ele pegou o pandeiro de couro, ele deu uma outra história, e ele foi fazer show no Japão. Ele toca com o Ney Matogrosso, com o Gilberto Gil, e numa dessas ele foi também fazer o show dele. Bom, ele ficou morando 6 meses no Japão, várias vezes do ano, 6 meses no Japão, 6 meses no Brasil. Escreveu livro sobre o pandeiro lá, que no Brasil nunca tinham escrito, fez vídeo, aula, fez um monte de coisa. Então, assim, ele é um apaixonado pelo Japão. São coisas que, é o que o Sábio falou, a cultura deles é muito forte. Quando eles se apegam com uma coisa, e você também falou, eles se dedicam a estudar, se dedicam a fazer bem feito, e eles respeitam. Esse ano não vai ter o Asakusa, porque é por causa do Covid, mas a Contemporânea ia ser homenageada pela primeira maior escola de samba de Tóquio, chamada Barbarossa. Eles iam homenagem e assim, é uma onda, viu? Quando tinha as torcidas organizadas, que começou a chegar o futebol no Japão, ia jogar o Zico, ia jogar o César Sampaio, esses caras todos jogando para lá. Eles começaram a formar as torcidas organizadas no Japão, e eram 2 times mais fortes, né? O Yomiuri, que eles chamavam de verde, e o Shimizu, que eles chamavam de laranja. Então a gente fazia as peles dos instrumentos verde do tamborim para o cara tocar na arquibancada para torcer para o Yomiuri, e a gente fazia para o outro a laranja para o pessoal torcer para o Shimizu. E isso acabou do futebol, mas o Japão é fora de série. Eu agradeço muito aos japoneses, tenho um prazer enorme de trabalhar com eles.
a contemporânea faz com muito carinho os instrumentos para o Japão, tenho muito orgulho de falar do Japão. É um país que, eu acho que foi o primeiro país menor, mas o primeiro a valorizar a música brasileira fora do Brasil. Sem dúvida. Eu não tenho medo de falar isso. Complementando aqui, quando eu comecei a conversar com o Sávio, no telefone, 2 dias atrás, eu estava explicando a ele exatamente sobre a questão dessa metodologia dele ser todo certinho, né? Aprender as coisas rápido, porque ele se dedica, o japonês. E isso também se vê na capoeira. Uma vez um mestre, eu não me recordo se foi o mestre Amém ou se foi o mestre Acordeon, que estava me falando também. Eu perguntei, desse povo que não é brasileiro, qual é o estrangeiro que capta mais, aprende mais rápido a capoeira? A resposta foi o japonês. Incrível, né? Sem dúvida. Mas eu vou tocar a bola, então, aqui pro Harrison. Harrison, me fale um pouquinho. A gente está falando aqui de música em geral, de japonês, de gringo. Eu tinha perguntado para o Sávio também, na conversa, sobre essa questão de como é que ele vê o samba fora do Brasil. E perguntei da Europa. Ele me falou assim, foi aí quando ele entrou no quesito Japão. Mas eu queria saber de você o seguinte, obviamente, claro, você está em San Diego, mas, por exemplo, vocês do Grupo Resenha, ou você em particular como líder do Grupo Resenha, vocês têm incorporado essa fusão de ritmos? Eu acho que sim, né? A gente vem trabalhando. O samba é o que rege tudo, né? Então, quando eu saí do Brasil, fui morar em Nova York. Em Nova York, eu descobri um grupo de samba que eu pensei que eu não encontraria lá, que é Antigo Saveiro, não sei nem se a rapaziada, eu acho que o grupo não existe mais, mas os músicos continuam por lá, né? Carlinhos Oliveira, César, uma rapaziada legal pra caramba. E o meu professor de percussão, o Carlos Oliveira, ele chegou a montar a gente fala, aqui nos Estados Unidos a gente fala escola de samba, né? Mas é um grupo de bateria com americanos. E com a ideia de social justice, porque nós morávamos no Brooklyn, tem o After School, um programa de After School para as escolas públicas, e a gente dedicava esse momento de ensino para essa criançada, né? Acima de 14, 15 anos, aprender a tocar o ritmo do samba. E nisso a gente envolvia. Como ele era um percussionista ele é muito versátil, ele já incorporava o maracatu, ele incorporava o ritmo do baião dentro do ritmo. O que acontece muito com as baterias de escola de samba hoje, de estar tocando o ritmo do samba, mas de repente você tem um baião no meio como uma paradinha e tudo mais. Conheci Scott Skinner. Não sei se lá em Nova York. Maracatu, New York. Maracatu, New York. Conheci ele, tive o prazer de conhecer ele, aprendi muita coisa com ele. Então, existe uma dedicação muito grande. Já aqui, eu vim conhecer um grupo de pessoas chamado Supersonic Samba School, que é uma escola no qual... Antiga, lá de San Diego. Isso, no qual o Bruno, que é o cantor do Resenha, hoje ele é o puxador da escola de samba. Né? Ele venceu o puxador da escola de samba. Então, a gente vem trabalhando paralelamente. O foco mesmo hoje ainda é o nosso grupo Resenha, que a gente incorpora algumas coisinhas. Eu incorporo muitas coisas do que eu aprendi no Brasil, do que eu aprendi em Nova York, dentro do grupo. Né? Mas aí tem pessoas, como nessa escola de samba, que a diretora de bateria é americana, né, a Amy, o pessoal da diretoria, a grande maioria é americano, mas tem os brasileiros que falam assim, o caminho é por aqui, não é só festa, tem a parte, né, burocrática, tem a parte chata, essa parte chata a gente tem que... Então, tudo isso, acho que a gente vem cuidando dessa parte. O que a gente não pode deixar é assim, quando não tem um cuidado, perde o direcionamento da história. O que é o samba, o que é o forró, o que é o maracatu, entendeu? Então, quando não se tem esse cuidado, vira festa e vira qualquer coisa, vira, como a gente fala, drum circle,
pessoal sai tocando qualquer coisa. Então, a gente tem que ter, né, tem que botar uma cerca ali e falar assim, ó... Planejamento, organização. Né? Isso. Isso é uma coisa que o japonês, o alemão, sabe muito fazer. A gente já é muito relaxadão e termina, às vezes, o planejamento não se concluindo. Né? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, existiu um grupo, né? Tá todo mundo guardadinho hoje, chamado Maracatu Jangada, que é a Claudinha, que é o Chad, sei. Entendeu? Então, nós fizemos vários carnavais aqui, né? Uma coisa que eu nunca pensei que eu ia encontrar em San Diego, um grupo de maracatus. E o mais interessante, assim, a base do grupo, que são quem toca alfaia, eram só mulheres. Os homens tocavam os instrumentos pequenos, tocava chequerê, tocava gongue, mas as mulheres todas na alfaia. Então, assim, a cultura, ela está espalhada, Kátia, melhor. A cultura, ela está espalhada, né? E tem pessoas que se apaixonam e tentam fazer o mais próximo do que é no Brasil. Ou, às vezes, tem situações que sai até melhor do que no Brasil, pela organização que é feita. Né? Com certeza. Eu vou passar a bola, então, para a Kátia. Kátia, a Kátia tem muito... É um trabalho de vários anos aqui no sul da Califórnia, Estados Unidos, mas particularmente aqui no sul da Califórnia, eu vejo que ela tem um círculo de amizade muito amplo entre americanos, latinos, principalmente não brasileiros. Então, com o trabalho dela de muito tempo. Então, eu vou perguntar, Kátia, entre esses seus amigos, esse pessoal que você convive, que tem aproximação, que não são brasileiros, me conte um pouquinho o que é que eles acham, ou qual é a percepção deles em relação à música brasileira. Realmente confere o fato deles se interessarem por bossa nova? Samba fica em segundo lugar? Realmente é por aí? Gente, depende da pessoa, entendeu? Depende do que é que ela, claro, mas do a que gente inspira. Em geral. Tem uma coisa de geração, né? Quando eu cheguei aqui, por exemplo, ou tinha bossa nova, ou tinha lambada. Era uma coisa assim louca. E, na realidade, o primeiro grupo que eu participei aqui, que, na realidade, foi de forró, eram todos americanos e eu cantando música. Foi a minha primeira banda e que me deu uma grana, comprei carros, tudo, que não parava. E era na época também da lambada, a lambada estava estourada, logo depois disso. Eu jurei de pés junto que eu não ia cantar lambada, eu cantei lambada também. Mas aí eu formei meu próprio grupo com o Mário Costa, que era tecladista, e a gente era casado na época, e veio para cá, para a escola de música. E a gente formou The Real Thing, Real que nem Rio de Janeiro. E aí o repertório era pop, era Caetano, era Gil, eram as músicas da gente que a gente queria fazer, era Djavan, era Lulu Santos, era uma mistureba danada, mas com as coisas que a gente queria fazer. Então, depende muito. Esse pessoal todo, então, que era de uma geração mais nova, que não pegou tanto a bossa nova, que não se inspirou na bossa nova, começou a chegar mais perto. Então, teve de tudo. E como eu trabalhei com pessoas, por exemplo, como Oscar Castro Neves, por exemplo, que eram mais o bossa nova, eu conheci muita gente que veio de outros lugares. A minha banda Samba Guru, de 14 anos, tinham músicos americanos que amavam não só a bossa nova, como a música contemporânea também do Brasil. Então, atraiu muita gente diferente para mim, de todos os lugares do mundo. Eu acho que as pessoas gostam da harmonia, gostam da língua, gostam da batucada, gostam de tudo. É uma mistura. Algumas gostam de uma coisinha mais assim, para esse lado de cá, porque é a geração, foi inspirado na bossa nova nos anos 60, então tem aquela coisa que toca o coração delas, e tem outras pessoas que vão chegando, porque são outra geração que gostam de outro tipo de coisas. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu tentei. Não, eu perguntei porque, basicamente, no geral, né, como eu acho que o Roberto falou, ou foi o Sávio, o que os gringos, aliás, o que atrai mais os gringos, a nível de música brasileira, é a bossa nova. Em segundo lugar, é o samba, como foi o Sávio que me falou isso. Então, no geral, você concorda com isso ou não? Eu acho que eles gostam de música
qualidade, de coisa boa, basicamente. Eu acho que se tiver qualidade, mesmo que seja uma coisa que seja um pouquinho mais misturada, que misture jazz, que misture funk, Sim, eles claro. vão, entendeu? E eles respeitam. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui foi o respeito que eles tinham pela música que eu fazia. E era isso que eu queria. Eu queria ter a oportunidade de compor as minhas próprias canções e eu me sentia à vontade. Eles queriam aprender e eu queria aprender com eles. Respeito e admiração, né? Que é muito interessante, né? Eu fiz parte de um grupo de choro também aqui. E o grupo de choro eram 4 pessoas: pandeiro, violão, clarinete e cavaco. Acabou. Só que a gente chegou num determinado momento que nós começamos a tocar, incluir uma música do Djavan, incluir um João Bosco, no meio do choro. Você tá tocando um carioquinha, daqui a pouco, noites carioca, daqui a pouco você entra com o Djavan no meio do negócio, pessoal, o que está acontecendo? Né? E isso fez com que as pessoas, né, nós tivéssemos mais seguidores, principalmente, na sua maioria, americanos. Nós conseguimos, os nossos 4 conseguimos gigs que eu, acho que com samba, vim conseguir há pouco tempo. Gigs que pagassem bem a gente, só tocando o que a gente estava tocando. Vamos tocar isso? Vamos. A gente decidiu um repertório ali, fazer aquele repertório, e a admiração dessas pessoas pelo que a gente estava fazendo, né? Com certeza. A nossa música, no meu ponto de vista, a nossa música é muito rica, né? Então a gente tem vários caminhos por onde seguir. A Kátia falou a questão da qualidade. Sim, obviamente, a qualidade, tudo que é bom é admirado, tudo que é ruim não é admirado. Isso eu entendo. Porém, eu acho um fator super importante essa questão da integração das culturas e da música. O Brasil incorporar coisas de outros países incorporar coisas do Brasil. Eu citei, por exemplo, o caso do Carlos Vives, eu acho que é esse o nome dele, um colombiano, já das antigas, faz um trabalho dele na Colômbia. Eu mencionei, eu não lembro, acho que foi possível na conversa também, que o Carlos Vives, ele foi para o Rio, o ano passado, 2018, aliás, ele esteve no Rio, passou 2 meses no Rio, e depois foi para Salvador, passou mais 2 meses. Ele passou 4 meses no Brasil, para aprender o ritmo da batida do funk e do samba carioca, e depois a batida do axé. Quando ele voltou para a Colômbia, ele passou mais 1 mês, e depois voltou, e depois esteve em Miami, onde passou mais 3 meses, onde ele gravou se não me engano, foi o último ou foi o penúltimo dele, acho que é o último trabalho dele, o último álbum, que ele incorporou, ele é colombiano, incorporou um pouco do reggaeton, que está bombando muito aí, mas com a batida do ritmo brasileiro, principalmente do axé e do samba por trás. Eu achei isso assim demais, e o cara bombou pra caramba, tá? O álbum dele, eu acho que foi o álbum, com exceção do primeiro álbum dele, eu acho que foi o álbum mais vendido da carreira dele. Então, essa incorporação eu acho super interessante. Eu queria, por exemplo, perguntar ao Sávio o que é que o Samba Star tem feito a nível de incorporação, Sávio? Opa, deixa eu falar do que eu gosto. Bem, antes de falar de Samba Star, falar da amizade que eu tenho pelos meninos, sabe, Júnior? Joaquim é amigo meu de infância. De infância, assim, de juventude. Eu trabalhei um tempo com o Samba Star, e depois que eu fui embora para o Rio, voltei e voltamos a trabalhar. Aí eu vim com essa mentalidade de renovar. Olha, vamos trabalhar juntos, vamos voltar a trabalhar agora. Então, vamos renovar. Vamos fazer o quê? A primeira coisa que nós fizemos, até para ganhar espaço aqui no Estado, o Samba Star, o samba aqui em Pernambuco, ele não toca no ciclo junino. Óbvio. No ciclo junino você toca forró, né? E, coincidentemente, 2 dos integrantes do grupo Samba Star são sobrinhos de Jackson do pandeiro, que é Jamelão, do cavaquinho, e Xande, do violão, e que cantam também. Aí eu digo, minha gente, vamos fazer um samba de latada, vamos fazer o Samba Star cantando Jackson do pandeiro, conseguimos entrar no ciclo junino por conta disso. Esse nosso disco, que inclusive teve a participação do Menescal, quando a gente começou a fazer
a pensar no repertório, eu não pensei no repertório para Brasil, entendeu, Bruno? Meu repertório todo do Sambistar não foi para Brasil. Meu repertório do Sambistar foi para o mercado internacional. Tanto é que está vendendo bem no formato digital no Japão, está vendendo bem na Coreia, está vendendo bem na... Ai, meu Deus, peraí. Até nas Filipinas. Ásia, países da Ásia, né? Países da Ásia está se vendendo bem. Eu não sei como é que está o mercado na Europa, nem no mercado americano. Mas aí nós fomos pegar o quê? Cartola, fui pegar Zequete, né? Tem música dos meninos. Peguei uma música de Menescal, a música Rio, e transformamos ela em samba. Pegamos... Ele fez uma música com os meninos, inclusive ele meio que apadrinhou os meninos. Não, se tiver alguma coisa de samba, eu estou com o Sambistar. Ele veio gravar o DVD aqui, foi muito interessante essa história, que Menescal veio para gravar o DVD dos meninos. Ele chegou aqui às 9 da manhã, às 4 horas da tarde eu mandei ele embora. Nem almoçar, o coitado almoçou. Sério, ele chegou, gravamos no Mercado da Boa Vista, que é aqui no centro do Recife. Aí começou a gravação. Aí, Mena, até o almoço. Ele, deixa aí que eu vou comer. E ficou conversando, não sei se vocês... Isso, a camisa aqui. Adorei a camisa. Ficou conversando, não, mas é a pluma do pavão, né? Eu digo, mais brasileiro do que isso, só se eu botar essa carioca. E Menescal começou a conversar com o Mestre Forró. Mestre Forró e Zebral. Zebral, que é patrocinado por você, Roberto. Sim, grande amigo. Né? Do pandeiro. Aí o que foi que aconteceu? O Menescal não almoçou. Voltou embora, foi embora para o Rio de Janeiro sem almoçar. Foi comer lá no aeroporto. Aí eu disse, mas Mena, tu não tem problema não. Para ele está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Eu acho isso o maior barato do Menescal. Aí, voltando de Sambistar, eu tenho muita ajuda do Menescal, porque tudo quase todo dia eu falo com o Menescal. Eu digo, Mena, estou fazendo isso. Ele diz, não, senhor, vá por aqui, vá assim, vá assim. A gente tem aquele problema de direitos autorais que ninguém corre atrás. A maioria dos artistas não sabe o que é isso, né? O que existe. Você tem direito. E a gente começou a buscar. Eu fui... através do que eu aprendi esse tempo todo, ou seja, você vai tocar, informe a tua entidade, a tua associação, que você vai tocar em tal lugar, que daqui a uns dias você recebe um direitozinho autoral por aquele trabalho que você está executando. Então, a gente começou a montar muitas coisas para o Grupo Sambistar, visando o mercado internacional. Resumindo, fomos para a África, ano passado, para Cabo Verde. Me recordo disso. Os meninos já moraram em Portugal, né, até caíram na graça do ex-jogador de futebol, Fábio Rockenbach. Passados 6 ou foram 8 meses em Portugal. E voltaram para... Mas a onda... Inclusive, doutor Roberto, quando eu voltei para o Recife, eu mandei até um e-mail para você. Liguei para você, falando do Grupo Sambistar, Roberto, dá uma olhada nisso aí, não sei o quê, e depois não retomei mais. Mas eu tinha enviado alguma coisa para ti. Eu tenho 5 anos já. Vamos retomar essa conversa, né? Tá querendo colocar você, Roberto, numa saia justa aí, né, Roberto? Tá, serei, velho. Eu tinha conversado com ele, eu mandei um e-mail para ele, acho que foi em 2016, 2017, alguma coisa assim, falando do Sambistar, né, do envolvimento de Menescal com o Sambistar, essas coisas todas. Mas ele foi super gentil e super educado, sem me conhecer. Geração. Deixa eu perguntar algo aqui que está anotado aqui, que a gente já está caminhando aqui, acho que falta 10 minutos. Uma coisa que eu tenho até um artigo sobre isso, que a gente fez, eu pedi para a Laís pesquisar, o ano passado, 2019. Uma coisa que, obviamente, respeitando o espaço de todo mundo, respeitando que a qualidade, respeitando que música existe vários segmentos e o gosto de cada qual. Mas, particularmente, o rapaz aqui, eu não sou muito chegado ao sertanejo brasileiro. E
E eu até hoje não entendi o porquê que o sertanejo explodiu no Brasil nos últimos anos. Eu queria que você, inicialmente, Roberto, me desse uma explicação por que o sertanejo explodiu no Brasil. Bom, eu queria comentar um pouquinho antes, só para acabar essa conversa, fechar essa conversa da música, a música brasileira conversando com músicas de outros povos, né? A gente vai na feira, numa feira que a gente foi nos Estados Unidos, por exemplo, você chega lá com um pandeiro tocando samba, né? O músico americano, que não é percussionista, ele passa ali, nem percebe, nem olha para você. Mas quando você pega o pandeiro e você começa a tocar no pandeiro um funk, no Rio, o cara já para assim, já olha para trás, volta. Então você vê o que é a gente falar, transformar a nossa música, né, Kátia, na linguagem que eles querem ouvir, que eles entendem, né? Isso eu acho muito importante. Uma vez eu fui em Austin, tem uma escola de samba chamada Austin Samba, e eles estavam tocando, eles fazem uma concepção diferente, talvez que em San Diego façam também. Agora está se usando muito isso, eles ensaiam num ginásio fechado, e ao mesmo tempo, Lindenberg, achei super interessante, que no Brasil a gente não está acostumado a ver isso, a gente faz ensaia a bateria, e o som que sai da bateria ali, do improviso, do treino da bateria, do lado tem um grupo de dança. Então não tem nada combinado, vai acontecendo a dança conforme a bateria toca. E de repente me aparece um cara de bota, chapéu de cowboy, cintão, aquele cinto de couro no palco, com bandolim americano, pam, 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 tocando samba. Eles fizeram um arranjo para uma música country americana, lá de Austin, do Texas, que eles iam tocar numa parada com a escola de samba. Então, é interessante, essas provocações interessantes, né? Acho muito legal isso. E a gente enriquecedor. Enriquecedor. E eu acho, Kátia, que é o futuro da música brasileira. Porque eu vou te falar uma coisa, o samba, como é que tá? O tum, mais devagar, mais rápido. Se ele ficar nisso, ele vai morrer. Porque todo mundo vai saber tocar isso. O negócio é se desafiar, se reinventar, como você faz, como tenho certeza que o Harrison fez aí também para sobreviver, o Sábio, e a gente também, para se abrir portas para outras coisas, né? O pandeiro é um instrumento brasileiro que conversa com todas as músicas. Muito bom. E assim, eu fico muito contente de ver quando isso acontece. Tudo isso para fugir da tua pergunta, viu? mas para aproveitar e responder. Então eu vou passar a pergunta, já que você tocou você ampliou um pouquinho sobre essa questão aí do cross. Do cross cultural, super importante. Então, eu vou passar então para, deixa eu ver, vou passar para a Kátia. Kátia, me diz aí, por que será? Dê uma opinião a sua. Por que será que o sertanejo explodiu lá no Brasil? Você sabe? Sobrou, hein? Alisson, você quer falar de sertanejo? Eu não quero, não. Eu posso falar o seguinte. Gente, o negócio é o seguinte. Opinião pessoal. O negócio é o seguinte. Peraí, vamos parar aqui. Vamos parar com essa bagunça aqui. O negócio é o seguinte. Tem espaço para todo mundo. Quando eu morava no Brasil ainda, eu ficava maluca porque o mercado era assim, agora é a hora do rock, agora é a hora da bossa nova, agora é a hora do sertanejo, agora é a hora não sei o quê. Para, gente, que loucura isso. Isso é só marketing, porque tem espaço para todo mundo. Na realidade, isso é burrice. Entendeu? Tem que vender a ideia de que tem público para todo mundo. Isso é uma loucura. Eu acho que agora, gosto de Kátia, música com qualidade, só. Então agora com essa questão das lives, o mundo está vendo muita gente que não se via, né? Exato! Porque ainda é no Brasil assim, é uma mídia, a elite da mídia que escolhe o ritmo e coloca, né? Agora vai sertanejo, mas não é o sertanejo do Chitãozinho Chororó, do Leandro e Leonardo, não, agora é o sertanejo da sofrência, que é só mulher que canta, então só grupo de mulher cantando. O homem não canta mais, então é só mulher. Aí volta a sofrência, então vai para o funk. E a gente vai perdendo um monte de coisa boa por aí pelo caminho, né? Com certeza. Olha, para dar um exemplo, ontem eu estava entrevistando o Mushebab, que é um cantor-compositor que está no Rio de Janeiro. Aí eu fiz o meu homework, né, meu dever de casa, antes de entrevistá-lo, vi uma gravação, um CD que ele fez em 2015. Gente, com os arranjos maravilhosos.
lindo, mas assim, de uma qualidade altíssima. Eu falei para ele, tudo bem. O que aconteceu? Nada. Ele falou, esse é o grande barato da internet. As pessoas estão descobrindo agora por si mesmas. Exatamente. Porque marketing, se você produz o seu disco, como foi o caso dele, ele produziu esse disco em 2015, botou o dinheiro inteiro na produção do disco. Botou algum dinheiro no marketing? Zero. Não. Mas agora pode dar resposta, né, Kátia? Exato. Agora pode acontecer. Isso é bom da internet, porque você pode resgatar coisas antigas, relançar e as pessoas te conhecerem. Com essas coisas de Spotify, é muito fácil de você achar as coisas e gostar de coisas também. Tem muita coisa boa, né? Apesar de que a gente não está ganhando porra nenhuma, né? Mas é uma maneira de negócio. Mas acho que é o próximo passo, viu, Kátia? Acho que é o próximo passo. Porque aqui no Brasil, só para dizer para vocês que estão aí fora, a gente está acontecendo muita coisa de lives, mas a live está sendo no drive-in. Lembra do drive-in? Drive-in, claro. A gente saiu do Brasil, não, Lindenberg? Que você ia lá, fechava a cabina. Não, é o drive-in do cara fazer o show lá na frente, na live, e entre os carros, o pessoal fica no carro, o artista sobe no palco, os caras buzinam. Pá, 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 essa aí vem da palco. Ideia ótima. E está acontecendo. O Brasil está sendo assim. Mas é tudo que a gente estava... Essa palavra que a gente tocou muito aí, né? Eu toquei, você tocou, Kátia tocou. A palavra se reinventar, né? É a hora de reivindicar. Se reinventar, se reciclar. Né? Prestar um pouco mais, se não fizeram antes, corram atrás. Exatamente. A gente tocou nesse assunto, desculpa aí interromper, Harrison, só um minutinho. A gente tocou nesse assunto semana passada, quando a gente estava falando de cinema, a questão quando eu perguntei, e as pessoas também tocaram nesse assunto, né? Foi uma palavra muito usada também, essa questão de nós temos que se reinventar, né? Para poder seguir em frente. Fala aí, Harrison. Não, a ideia do sertanejo, que todo mundo fala, por que o sertanejo? Eu acho que o sertanejo hoje, eles têm uma organização maior, de um trazer o outro. Tem o cara que está aqui em cima e o mediano. O cara que está em cima, ele vai apadrinhar esse cara que está aqui embaixo, só que ele vai apadrinhar o seguinte, eu vou investir em você, eu vou botar em você. Então, por isso que esse círculo, ele é mais requisitado. E uma outra coisa também... Uma mão lavando a outra, né? Uma mão segurando na outra. Exatamente. E uma outra coisa também, meu pai viajava muito Brasil afora. E eu tive a oportunidade de acompanhar ele nessas viagens. O que mais se ouve é música sertaneja. Você saiu do círculo São Paulo, Brasília, né? Rio de Janeiro... das grandes cidades. Você foi para o interior, até mesmo no interior de São Paulo. Você ouve o samba, mas o sertanejo ele está ali enraizado também. Meu pai morou no norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia. A gente ouvia, era o que mais a gente ouvia. Então não tem como esconder isso daí. Só que daí vai dar qualidade o que você está oferecendo, né? E muitas vezes, acho que assim, a Kátia pode falar isso daí também, as pessoas, acho que elas não prestam atenção na letra das músicas, prestam muito pouca atenção, vão mais pelo ritmo que está sendo jogado. Com certeza. Não prestam atenção numa letra de uma música, numa letra de uma música de um Sérgio Reis, de um Chitãozinho Chororó, quando tocava lá atrás. É muito diferente. E até mesmo acho que isso é uma tendência mundial, né? A gente vê aqui nos Estados Unidos também essa questão das pessoas não prestarem tanta atenção. Quer dizer, isso é falta de educação, na letra, gente. E sim na batida. Né? Isso é educação caindo. Exatamente. Falta leitura, literatura, poesia, improvisação. Falta educação. Com certeza. A gente vê aí constantemente, diariamente, nos Estados Unidos, principalmente, no Brasil. E a gente que gosta de uma boa música, quer dizer, a gente falando aqui de boa música, quer dizer, boa música talvez seja para mim uma coisa, talvez seja para outra pessoa outra coisa, né? Mas eu acho que para o bom conhecedor, a pessoa mais educada, quem sabe realmente o que é uma boa música, eu acho que esse tipo de música aí que tem se vendido muito comercialmente deixa um pouco a desejar. Mas é uma tendência, principalmente com essa geração mais nova. Vocês não acham?
opinião de cada um, por favor. Olha só, que nem Oi, fala. uma outra coisa interessante. O funk. As letras do funk são horrorosas. Todo mundo, né? Eu, pelo menos, acho que todo mundo aqui concorda comigo. Mas o ritmo que ele proporciona, você vê americano saindo daqui para ir para o Rio para aprender o ritmo do funk. Isso é surreal. É muito surreal. Quando um samba... e é a mesma coisa que acontecia com o samba lá atrás. O samba lá atrás não era todo mundo que gostava do samba lá atrás, né? Aí, quando ele começou a se tornar mais popular e começou a ser mais politizado, aí ele começou a entrar num outro âmbito da sociedade, né? O hip hop brasileiro, o hip hop nos Estados Unidos, ele é uma tendência, ele é uma cultura que todo mundo abraçou. Não importa se você é contra ou não. Você vai ver aquele cara, mesmo ele contra, ele está vestido com a ideologia do hip hop, do rap. No Brasil, pelo menos em São Paulo e no Rio, isso acontece também. Ele já foi mais discriminado. Hoje ele não é tanto discriminado. Hoje é a vez do funk, né? A partir do momento que o funk, como alguns músicos, alguns compositores vêm fazendo, a partir do momento que o funk começar a colocar uma letra mais consciente, uma coisa mais decente, ele vai ser, né, não vou falar que ele é o próximo samba, mas ele vai ser bem mais aceito, tanto quanto o samba é, ou outros ritmos são, né? Deixa para vocês aí. O sertanejo. Siga aí, Por sabe? favor. É o seguinte, eu meio que vivi isso um pouco. Muito difícil você concorrer com a grana do agronegócio. É de onde vem o investimento do sertanejo. Né? E está nisso aí que ele falou também. Eu não vejo isso aqui em Pernambuco, eu não vejo em estilo musical nenhum. Eu subi uma escadinha, vou pegar aquele meu amigo que está na escada aqui atrás, vou te produzir, vou te abraçar. Aí aquele que está na escada baixa já vai puxar um tá. Não acontece em outro estilo, só no sertanejo. Você vê aí, você tem Sorocaba, que é um exemplo disso. Quantos artistas tem na produtora de Sorocaba? O carro-chefe é o Lula, se eu não me engano. Mas, Sorocaba, em São Paulo, você está falando? Isso. O cantor. O cantor, o nome dele é Sorocaba. Que é compositor também. Investe. Antes da pandemia, que é o que a gente tem notícia, lançou um artista sertanejo, ele vem do lado com 2 milhões de reais para investir na carreira. Onde é que o cara da MPB vai conseguir fazer isso? Não faz, e não tem mais como fazer. Bossa Nova, nem pensar. Axé, forró, não tem, só o sertanejo. Eu particularmente não gosto muito, não, sabe, desse negócio de hoje, mas... É questão de gosto. É questão de gosto musical, né? É questão será que é questão de gosto ou questão de qualidade? Para mim é questão de gosto. Não, eu ainda... questão de novo do dinheiro no marketing. Não, eu gosto do Chitãozinho Chororó, do Leonardo. Chitãozinho Chororó, Leonardo. Aquele ainda, João Paulo e Daniel, o João Paulo falecido com o Daniel está vivo ainda. Aquele negócio antigo eu gosto. Tem algumas coisas boas. Mas isso de hoje... Primeiro, eu vou soltar uma piada aqui, porque eu acho que esse cantor de sertanejo hoje vão gastar muito dinheiro com urologista mais na frente, porque aquelas calças apertadas que as camaradas usam deve dar uma dor até no juízo. Vão gastar dinheiro com urologista. Mas minha gente, a gente está chegando aqui à reta final. Eu vou fazer uma introdução aqui rápida sobre algo que eu penso e eu gostaria que cada um desse a opinião de vocês, mas de uma forma mais rápida. Se trata do seguinte, a gente tem tocado no tema aí, mas também conversei, foi uma conversa muito longa com o Sábio 2 dias atrás, uma pessoa que é músico, está no Brasil, e quer vir para os Estados Unidos.
ou ele quer vir para a Europa. E ele pergunta como é a Europa, como é o Brasil, mas no resumir da coisa, ele quer um conselho sobre qual é o tipo de música brasileira que ele vai ter o maior sucesso quando ele chegar na Europa ou quando ele chegar nos Estados Unidos em particular. Então, a minha resposta seria algo que a gente tocou no assunto aqui. Ele se dedicar a tentar incorporar vários ritmos brasileiros. Se ele quiser o caminho mais simples, talvez a bossa nova. Se ele quiser um caminho talvez um pouco diferente, um samba incorporando outros ritmos, mas nunca um ritmo só. Vocês concordam com isso? A opinião de vocês um ponto mais abrangente, assim, mas de uma forma mais concisa, mais rápida. O negócio é o seguinte, se o camarada quer sair do Brasil e fazer música lá fora, mas ele vem para ganhar uma graninha, esquece. Então vai fazer aquilo que neguinho pedir, quem pedir, o que pedir na hora. Se você é um artista, é uma pessoa que quer criar, aí é diferente. Aí você vai fazer aquilo que um artista faz, criar. Criar, se inspirar com as suas músicas, com o seu background, com a sua, o que você recebeu durante a sua vida, o que te inspirou, e o que está te inspirando naquele lugar que você está. Exatamente. Não é diferente do que ela falou, é exatamente isso. E porque, Estados Unidos, por exemplo, não pensa que Estados Unidos é Disneylândia. Já começa por aí, tá? Você vai chegar aqui, você vai ter que fazer um pouco de tudo e vai fazer coisas que você não quer fazer, porque você tem que pagar aluguel, você tem que manter o seu telefone, você tem que comer. E desse lado do país aqui, você tem que ter um carro, tá? Lá em Nova York, você tem um Metrocar, paga, sei lá, acho que paga $60 o mês, né? Não perde o Metrocar, porque senão você vai chorar também, mas você consegue sobreviver, né? Aqui, além de você ter que trabalhar numa coisa que você não gosta, você tem que se tornar criativo e fazer exatamente o que a Kátia falou. Você lembra que eu falei no negócio do Lambada, quando eu cheguei aqui, que a Lambada estava estourada, que eu jurei que eu não ia cantar? Cantei, porque eu precisava pagar as contas, eu precisava comprar um carro, mas a partir do momento que você tem aquilo na cabeça, o que você quer fazer, aí eu achei as pessoas que eu queria trabalhar, e aí comecei a criar minhas próprias músicas. E uma outra coisa também, eu cheguei aqui, eu não gostava, me desculpa, eu não gostava de forró. Não gostava de forró. Que interessante, Alisson, eu não sabia isso. Até um cara chamado Nani Assis chegar para mim e falar assim, você toca pandeiro como eu toco? Então, o Nani, eu conheci em Nova York, ele falou, você toca pandeiro como eu toco? Eu falei, não, mas eu quero aprender. E ele me ensinou a tocar pandeiro. Ele, o Zé Maurício, né? Então, e outros pandeiristas que tinha em Nova York. Foi ali que eu comecei a pegar gosto pelo forró, pelo baião, pelo ritmo, e estudar algumas coisas, porque também, ou você estuda samba ou você estuda forró. Não dá para você estudar os dois, porque senão trava a cabeça, fica louco. Muita informação. É muita informação. Eu comecei a futucar música do Nordeste. Como diz um amigo meu baiano, Lula Almeida, entra água. Exatamente. Graças a Deus que você enlouqueceu e deixou a água entrar. Não, eu deixei. Mas, né, até o nível. Depois, senão não dá. Então, assim, você acaba aprendendo outras coisas que você não... Às vezes você pega gosto, ou às vezes você fala assim, não é isso que eu quero. Né? Hoje eu sei tocar zabumba, eu sei tocar um triângulo, que todo mundo fala, triângulo é fácil, então pega o menino e toca. Ele vai tocar. Né? Aprendi maracatu, tocando alfaia, tocando gongue, tocando, entendeu, chequerê, tudo assim, coisas da música do Nordeste que são em mais evidência para o americano. E eu aprendi, teve coisas, o maracatu em si eu aprendi com o americano, não aprendi com o brasileiro. Né? Isso que é o mais interessante. Eu aprendi a tocar pandeiro com o americano. Então,
Então, assim, não pensa que vai chegar aqui, vou sair tocando, vou fazer o que eu quero. Não, né? O meu canário, como a gente falava antigamente, Bruno Moreira, lá do Resenha, no Cantor do Resenha, ele faz tudo, né? Ele vem fazendo a parte comercial do Resenha, ele trabalha na parte comercial do Resenha, ele é o cara o mastermind da coisa, mas, fora isso, ele sai para fazer o trabalho diário dele, sai para fazer Lyft, sai para fazer Uber, claro. Entendeu? Como uma grande maioria vem fazendo. Eu trabalhei em construção enquanto eu tocava música. Trabalhava o dia inteiro em construção e à noite, né? Então, assim, não aconselho chegar aqui e pensar que você vai começar a tocar, vai gravar, vai sentar, a não ser que você nasceu com o traseiro para a lua. Chegou aqui, deu sorte, conheceu o Jay-Z e a Beyoncé e falou assim, porra, vamos gravar, né? Conheceu o Will Allen e vamos gravar. Caso contrário, esquece. Não é fácil. Mas a nível internacional, para terminar aqui, a nível internacional, como o Sávio estava falando, eu acho que o Roberto também mencionou, a nível de vender mais, a nível mais comercial. Não vamos colocar o lado qualidade, nem vamos colocar o lado gosto. Estou falando vender mais a nível comercial. Tá? Então, eu acho que, número 1, é a Bossa Nova para quem quer vender para o mercado americano, para quem quer vender para o mercado internacional. Número 2, talvez o samba. Vocês concordam com isso? Não, eu discordo. Deixa eu fazer uma explicação. Ok? Então, Kátia, me diga qual é... Não, Roberto ia falar. Deixa o Roberto falar, que eu estou falando demais. Eu acho que a Bossa Nova ela entrou nos Estados Unidos, ela começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o efeito inverso do que aconteceu com a música brasileira no mundo, né? A gente estava falando do Japão, com o Sávio, com você. O Japão é lá no extremo, então eu digo que a música brasileira veio do Japão para a Europa, passou para a Ásia, voltou para a Coreia, que o Sávio falou muito bem que o samba na Coreia é uma loucura, voltou para Singapura, também é outro país que eles amam o samba, Austrália, e agora está chegando nos Estados Unidos, de uma outra forma, em outro momento. Eu acho que entrou quando vocês chegaram com bossa, lá atrás, né? Antes de vocês, é lógico, uma geração antiga, com a Bossa Nova, depois veio essa questão da lambada, e eu acho que hoje ainda o samba é uma coisa que você abre as portas mais para a juventude que está aí, que está mais disposta a ouvir, a tocar. Eu acho que o samba ainda é. Tenho minhas dúvidas por quanto tempo, porque o samba reggae é uma grande ameaça ao samba. Apesar de ser coisa brasileira, é uma ameaça para o samba, porque é uma coisa muito fácil de tocar. E eu sempre digo aqui, que nem a gente está falando dos sertanejos, né? Que um ajuda o outro. A gente vê muito o povo baiano, eu sempre olho, né? Bahia, os focos da música brasileira hoje, na percussão. Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Na ordem é Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Recife, talvez. Mas você não vê muita gente de outros estados indo para fora e ficando, enraizando como o baiano fica. Vocês sabem muito bem disso aí. Então, o baiano vai, fica, o carioca vai, faz o workshop e volta. O paulista nem vai. Agora, o pernambucano, de vez em quando, por ser razões menores, de uma coisa de forró, o maracatu também sai um pouquinho. Então, você pega o baiano chega aí, vocês sabem disso, ele vai na casa de um amigo, fica na casa de um amigo, já que também é músico, começa a fazer uma banda de samba reggae ali, faz um bloquinho, tum-tum-tum, tum-tum-tum, não precisa de cantor, não precisa de cavaco, não precisa de um mestre-sala, não precisa de uma organização, não precisa ter break, não precisa ter paradinha. E é uma coisa que a gente fala assim, o ritmo do samba reggae é muito gostoso, e ele cativa. Então, assim, as pessoas vão se entregando, vão praticando samba reggae, porque é uma coisa muito fácil de se tocar. Então, eu vejo em alguns lugares, principalmente na Europa, a Espanha já, o samba reggae dominou, na Espanha só toca samba reggae, desde que o Carlinhos Brown entrou lá com a timbalada e veio, o samba morreu. Na França, eu vou falar para você que é meio a meio esse mercado hoje, era samba, 100% samba, hoje está 50-50. A Alemanha também, né? Então, assim, você vê o samba reggae crescendo. Eu acho que eu dou mais uns 5 anos para o samba reggae virar mais forte do que o samba, principalmente em lugares de praia, como a Califórnia e tudo isso. Mas aí você tem uma outra fatia que gosta da música brasileira, da batucada, como instrumento de integração, como o Alisson falou,
para projetos sociais, né, que usa os projetos sociais para integrar as crianças, os jovens, e você tem uma outra coisa que acho interessante na parte acadêmica, que também leva o samba, aí sim, leva o maracatu, leva o forró para dentro da universidade, na parte da cadeira ali, de World Music, que o cara ensina tudo, e quer falar do Brasil, quer falar dessas coisas. Então, eu acho que hoje ainda o samba é forte, é o carro-chefe. Apesar de que você vai muito hotel nos Estados Unidos, e eu fico muito, assim, orgulhoso de ouvir, né, toca, Bebel Gilberto, Djavan, você está na recepção, você escuta ali, principalmente Bebel Gilberto toca muito por aí, né, não sei, aí na Califórnia, mas toca um pouquinho. Então, eu fico agora já não tá. Mas eu vou terminar aqui o seguinte, rapidamente, cada um vai dizer 1 e 2. O meu, eu já falei, a nível de vender comercial, não vamos colocar o gosto nem a qualidade. E a nível comercial, de vender mais fora do Brasil, particularmente nos Estados Unidos, no meu ponto de vista. 1, Bossa Nova. 2, o samba. Rapidamente. 1, 2. A Alisson, Kátia, Roberto e Sávio. 1, 2. Samba. E o 2? Eu continuo samba, porque eu trabalho com samba. O 2 é o forró. Mas você entendeu a pergunta? Eu entendi. O primeiro é o samba. O que você acha que vende mais a nível comercial sem colocando do lado gosto e qualidade? O samba. O samba e depois eu vim a Bossa Nova por causa dos restaurantes. Ok. Então, o contrário meu. Ok, Kátia? Eu tenho que pensar no assunto, mas eu tô com a Alisson, sabia? Ok. Samba, Bossa Nova. Ok. Roberto? Samba, Bossa Nova. Samba, Bossa Nova? Ok. E Sávio? Eu, Bossa Nova e samba. E depois, se você me permitir, eu quero fazer uma colocaçãozinha pequena sobre o sertanejo, bem rápida. Rápido. É engraçado, vê bem. Eu saí em turnê, não vou dizer o nome do artista, mas eu saí em turnê com um artista daqui quando eu estava morando no Rio. Nós fomos para Nova York. Aí eu fui passear, bater perna. Quando eu entro na Macy's, que vocês conhecem, que é ali na Quinta Avenida, tá tocando a música de sertanejo. Eu digo, eu achei que era algum stand brasileiro. Não era, era no sistema de som da Macy's. Fiz a turnê com esse rapaz em Nova York e fomos embora para o Japão. Dentro do aeroporto de Narita, o aeroporto de Tóquio, tocando essa mesma música e já volto com esse artista para Miami para terminar a turnê aqueles bares da Ocean Drive, tocando a mesma música, a maioria dos bares. Eu me despedi desse artista e tinha que me encontrar com o Menescal em Moscou. Aí, quando eu cheguei no aeroporto de Moscou, eu digo, Mena, rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Ele, o que foi? Olha, no aeroporto, em Nova York, em Narita, em Miami, só tocando a música desse cara. Aí o Menescal disse, espere aí que você vai ver. Aí tinha um outdoor, acho que de uns 30 metros de altura. Ele de braço cruzado, escrito embaixo russo. Michel Teló está na Rússia. Aí se eu te pego. Puta merda, porque... Rapaz, essa agora música... Agora me pergunto, aonde está o Michel Teló agora? Ele, com o dinheiro... Jurado. Eu não sei dizer. Ele virou jurado. Tá. Virou jurado do Popstar aqui, não sei se é qual, Superstar. Tá, virou jurado. Tem um programa na Rede Globo, ele tem um programa na Rede Globo. Mas pronto, era isso. Beleza. Isabela, você está por aí? Isa, minha carioca, Oi, tô produtora. Sim, tô sim. Está por aí? Isa, então vamos contar aí. Então, depois que eu me despedir aqui do pessoal, fazer uma introdução rápida aqui, uma finalização rápida. Kátia Moraes. Oi! Antes disso, coisa. A gente tem uma pergunta muito importante nos comentários. Diga aí, Isa. Peraí, deixa eu ver o nome dela aqui. A Michele Sá. Michele Sá, ela perguntou: o que vocês acham do Brega e do Arrocha? Vamos lá, quem responder? Quem é que começa? Eu. Diz. Eu sou produtor dela. É uma cantora daqui do Recife, tá? Que a gente está lançando ela. Mas ela está meio...
ela está entrando nessa linha do Arrocha. Agora são músicas com letras. Um lance legal que foi montado por Dami Santana, que é um rapaz lá do Pará, de Belém do Pará. Ela é daqui do Recife e o trabalho dela está ficando bonito, está ficando legal. Michele Legal, Sá. legal. Alguém quer dar mais alguém quer falar alguma coisa mais adicional rapidamente? Ou vai ficar por aí mesmo? Eu só queria falar de um amigo nosso, né, Lindenberg? O Arlindo Júnior, que faz Samba Já. Ele fez uma live muito interessante, ele está com um projeto muito interessante aqui, chama Samba é Sério. Fez uma live domingo passado. E aí você vê da questão da fusão dos ritmos, né? Falei, poxa, Arlindo, você morou nos Estados Unidos, fala tão bem, né? Um grupo de samba aí, Harrison, que teve, não sei se você chegou a pegar aí. Já. E aí ele falou uma coisa, eu falei para ele, bota uma música, canta uma música em inglês, né, para fazer essa fusão da música brasileira, da levada brasileira no inglês, e ele cantou Stand By Me em inglês. Foi super legal, achei que foi quebrar um tabu, né, de um grupo de pagode tradicional, que é um projeto de raiz dele, e deixar entrar a música americana ali, em inglês, Stand By Me. Mas eu acho que é isso, é se abrir, e eu quero deixar essa mensagem, reinventar, também abrir a cabeça para novas coisas, aceitar novos desafios, né? E o mais importante de tudo, nunca desistir, né, dos sonhos. Eu acho que é isso, que todo mundo falou aí, não vou cantar lambada, mas cantei, não vou trabalhar na construção, mas trabalhei, e a gente, na frente de tudo isso, a gente tem nossos sonhos e a gente faz o que precisar com muita dignidade para alcançar os sonhos, né? Então, desejo sucesso a todos, muito respeito a todos e uma boa noite para todo mundo. Prazer estar com vocês. A gente estendeu aí quase 20 minutos, a conversa estava muito boa, a prova é que mas o público gostou muito também, tivemos muitos comentários, muita gente concordando, o pessoal estava animado, acho que o pessoal nem sentiu aí o tempo passar. Podemos fazer número 2 e número 3. Por favor, temos que fazer. E lembrando que assim, só lembrando uma coisa, o que o Roberto falou, né, da mistura da fusão. Dentro do grupo tem a Joana, que é a cantora do nosso grupo, que ela canta Valerie, né, da Amy Winehouse, em ritmo de samba. A gente põe o ritmo de samba. É quase muito um partido alto que a gente faz, que é muito bom. Isso é o futuro da música brasileira. Se a música brasileira não se achar, e vocês que estão aí fora, não se abrirem a isso, vocês não vão adiante. Vocês vão como vai ser a aceitação. Aquilo que eu falei. Vocês estão tocando samba com uma música deles, então eles se orgulham disso, eles se abrem para ouvir isso. É que nem eu tocar pandeiro brasileiro e tocar o pandeiro funkeado que eles gostam aí. Brasileiro ninguém tem, mas quando bota o funk, entende, abre, ele volta para escutar. Eu acho que isso é o segredo de muita coisa para acontecer, ser positiva, para principalmente aí fora, né? Para vocês que moram aí fora. E para a gente é um diferencial, como grupo, como nosso grupo é um diferencial, porque a gente faz uma roda de samba, né? Como fazia o Samba Society. E a gente mantém essa roda de samba, no qual eu já fiz parte junto com a Catinha, né? Nós tocamos juntos. A gente faz a roda de samba. E na roda de samba, quando você começa a cantar em inglês, você descobre os americanos que estão lá. Porque todo mundo vem cantando, principalmente quando você canta uma música que todo mundo conhece. Isso é uma coisa boa. É muito interessante. Valeu, minha gente. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela participação no programa aqui, número 3 do Sou Brasil com vocês. Roberto, mais uma vez, obrigado, desde São Paulo. Obrigado. Catinha, em Los Angeles. Recife. O Alisson, em San Diego. E o conterrâneo Sávio, em Recife. Mais uma vez. Não vamos acabar com a música. Obrigado a todos. Manda uma aí, Kátia. Manda uma, Kátia. Para encerrar aqui. Vai sair tudo atrasado, mas a gente vai tentar, viu? A primeira coisa que eu pensei, não deixa o samba morrer, mas não vai ter muito caída. Cascarigudum, cascarigudum, cascarigudum. Valeu, minha gente! Valeu. Aquele abraço! Até a próxima! Até a próxima!